Bom, são perguntas difíceis mesmo essas, viu? Porque você, personagem, quando você começa a escrever um romance, parece que você vive aquela história que você está contando, né? Vai vivendo aquilo, vai vivendo, vai conhecendo melhor aquelas pessoas, vai aprofundando mais e colocando. Porque quando você começa, inclusive, você não tem muita ideia. Quer dizer, eu acho que eu tenho uma ideia assim, da estrutura do romance que eu estou começando, tenho uma ideia dos personagens, uma ideia básica assim, de como é que eles serão e tal, mas vamos dizer, essa carne que eles vão criando, ou essa psicologia, né, que eles vão, esse aprofundamento psicológico, essa alma, esse espírito, essa sei lá o quê, isso vai nascendo da própria escrita, né? Eu acho que a escrita ela vai te levando a esse aprofundamento do personagem. Eu creio que ele não acontece antes, não, ele acontece junto com o processo de escrever. Durante o processo, né? Agora, e a preocupação com refinamento linguístico mesmo, a preocupação com a linguagem, a preocupação com o leitor também, né? Quer dizer, essa preocupação com o leitor, você se inquieta com Totalmente. Eu sou uma escritora que escrevo para o leitor. Eu acho, inclusive, um livro, ele não se realiza, ele só tem sentido realmente a partir do momento em que o leitor o lê. Enquanto não existe um leitor, o livro é um papel com algumas manchas. O sentido do livro, o sentido que você escreveu, é só o leitor que vai dar. O livro vive na imaginação do leitor, ou ele não vive. Então, se você não consegue isso, é um livro que vai para um depósito da editora e fica lá encalhado. E acho que não tem assim, um inferno maior para o escritor. Aliás, eu acho que se Dante tivesse pensado num inferno específico para os escritores, seria o depósito de uma editora com encalhe de livros. Ou seja, aquele escritor que não se preocupou realmente em chegar até o leitor. Isso é dramático, porque você escreve para alguém, né? A escritura é um processo de expressão, e você não chega ao leitor, pronto, acabou, ele não existe. Eu sou bem radical nisso. Isso não quer dizer que você vai fazer concessões ao leitor. Não, isso é outra coisa completamente diferente. Aliás, eu acho assim que não tem nem... Eu, no meu caso, acho que nem saberia fazer concessão, porque eu só escrevo as coisas que realmente me apaixonam. Eu escrevo porque eu sou apaixonada pelo processo da escrita. E eu não saberia escrever de uma maneira que eu fizesse concessões, enfim. Eu acho que não é por aí. Mas também não saberia escrever se não estivesse pensando naquele leitor que vai ler o meu livro e que vai gostar. Né? Aquela coisa da sedução, que a Lígia, né, que fala que você tem que seduzir o leitor. Eu acho que ela está coberta de razão. Se o leitor não é seduzido, você fica falando para você mesmo. Que coisa mais estéril, né? Uhum. E a partir daqui, você já pensa em outro romance, está descansando? Não, porque o processo da publicação de um romance é um processo que, na verdade, eu acabei esse livro há 1 ano atrás, quando foi para a editora, e aí começou o processo da publicação, né, que é a parte da editora. Então eu já descansei, eu acho que realmente é assim, eu tenho depois, porque o romance ele exige muito do escritor. Que você mergulha naquele mundo, você vive aquele mundo durante 1 ano, ou 2, não sei, depende do tempo que você está escrevendo um romance. E você vive aquilo. Eu acho que realmente é uma coisa muito apaixonante. Você se envolve mesmo, você trabalha, você volta, você reescreve, você vai atrás. Porque, assim, você perguntou da questão da linguagem. Eu acho a linguagem a questão fundamental da literatura. Sem linguagem não há literatura. Então você pode ter uma excelente história, mas se você não trabalha essa linguagem, se você não conta essa história de uma maneira realmente literariamente falando, bem contada,
aí também não vale a pena. Eu acho que você tem que ter, mesmo entre a história e a linguagem, tem que ter uma unidade assim fundamental. E a linguagem exige um trabalho assim grande, né? E é o trabalho, eu quando fui editora, por exemplo, da Marco Zero, que eu fui editora durante 18 anos, chegava um autor lá, alguma ideia, eu tenho uma ideia maravilhosa, escrevi um livro tal, queria contar a história, eu falei, não conta a história. Não adianta você me contar a história, eu quero ler a sua história para ver como você contou a história. Acho que tem uma diferença assim enorme, né? E depois, então, eu trabalho eu escrevo o que eu chamo de primeiro copião, que é justamente a história toda, a estrutura, aquela coisa toda, os personagens, e depois volto inúmeras vezes, vou reescrevendo até achar que a linguagem está realmente bem, enfim. Chegou ao ponto. Chegou ao ponto. É o ponto final. Maria José, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Nós conversamos com Maria José Silveira, que está lançando Com Esse Ódio e Esse Amor. Obrigado. Eu que agradeço, Maurício. A capacidade da literatura lidar com temas e épocas estranhas. Mesmo quando fala de seu tempo, o escritor não faz história. Antes descreve uma visão, um olhar próprio de um ambiente, de uma vida. Talvez nasça daí a irresistível necessidade de visitar o passado e dele extrair a base e a explicação para os sentimentos contemporâneos. O escritor Marco Lucchesi, em sua estreia como romancista, parte por esta linha. Seu romance, O Dom do Crime, lançado pela Record, conta uma trama policial no Rio de Janeiro de 1866, mas neste caso, o crime é o que menos importa. Lucchesi está interessado mesmo no cerne do imaginário brasileiro da segunda metade do século XIX. Seu narrador é um homem que, na velhice, visita a memória para aplacar a mediocridade de seus dias e então conta do Dr. José Mariano, que por ciúme mata a mulher. Qualquer analogia com o Dom Casmurro de Machado não é coincidência. Lucchesi busca entender a matriz criadora do bruxo a partir dos feitos cotidianos de um ambiente, ao seu modo, ainda provinciano e medíocre. E assim cria um romance que, além de uma época, mergulha num universo literário e fundador. Mas nem só de invenção vive a literatura. O realismo cru dos dias é uma de suas fontes mais intensas. Foi por aí que Caio Porfírio Carneiro pensou seu romance de estreia, O Sal da Terra, lançado em 1965 e que agora ganha uma nova reedição pela Letra Selvagem. Seu realismo vem do universo degradado pela brancura das salinas do Nordeste. Embora seja inserido pela crítica na chamada terceira geração do romance nordestino, Caio Porfírio vai além da narrativa socialista e maniqueísta para buscar a universalidade das aldeias. Seus personagens são desgraçados sociais, sim, mas não trazem a pureza do bom selvagem. Carregam mesmo uma psicologia densa, mais próxima do natural do ser humano. A junção de todos estes elementos, mais uma escrita singular e leve, fazem de O Sal da Terra um romance que eleva a literatura brasileira à preocupação com o que há de universal nas aldeias do mundo. A humanidade cabe sim na narrativa de nossos autores, e isso se lê nos romances O Dom do Crime, de Marco Lucchesi, e O Sal da Terra, de Caio Porfírio Carneiro. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.